bem. Então falamos sobre o centro espírita e a sociedade. E agora a gente vai falar, se eu ligar o negócio aqui, a gente vai falar sobre o verdadeiro trabalho da casa espírita. Segundo a nossa opinião, claro. Porque a gente falou, aqueles outros lá, né? Esse monte de coisa aqui, que são os trabalhos da casa espírita, né? Estão na plaquinha. Estão na plaquinha, né? A gente coloca isso aí e tal. Mas a gente ressaltou aqui que são meios. O verdadeiro trabalho da casa espírita é o relacionamento. Como eu disse para vocês, não vamos perguntar quantos pratos de sopa vocês fizeram, quanto remédio de única nós tivemos. Vamos perguntar como que a gente se transformou no relacionamento. Então, o grande trabalho que a gente precisa dedicar a nossa atenção, lucidez, esforço, compreensão, todos os recursos possíveis, diz respeito a como nós estamos nos relacionando, não só na casa espírita. Há uns anos atrás, 2 anos atrás, eu fui a Minas e fui num centro lá que tinha uma placa que devia estar em todos os centros, na minha opinião. Está escrito assim: tudo que você faz na casa espírita é treino. O jogo de verdade é lá fora. E aqui é um treino facilitado. Porque se eu tomar gosto com alguém, eu vou embora. Vou para casa, eu não durmo com a pessoa, eu não moro com a pessoa, eu só vivo com a pessoa uma vez por semana, muitas vezes. Olha que fácil. Por quê? Eu posso ter ficado magoado hoje, só vou ver a outra pessoa, por exemplo, na outra semana. Eu tenho uma semana para pensar no assunto. Uma semana para ler o Evangelho, para fazer o Evangelho no lar, que são convites para uma transformação, ter intuições, fazer as orações, que são convites para a gente olhar para dentro da gente, verificar o que a gente precisa fazer com a gente, para quando eu voltar aqui, eu estar com uma outra disposição. Porque, gente, quando a gente fala de relacionamento, uma das maiores ilusões que a gente pode ter, e temos, é achar que é o outro que tem que mudar. Essa é a maior ilusão. E a gente tem. Você pensa assim, mas o outro é errado. Quem tem que mudar? O outro. Não. A mudança do outro não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é a sua mudança. Mas o que tem que mudar? A sua compreensão sobre o outro. O que você sente sobre o outro. Muitas vezes o outro continua errado se ele quer derrubar uma parede, por exemplo. Qualquer coisa. Mas não é esse o erro. O erro é que eu sinto. Se o meu sentimento não for de harmonia, esse também é um erro. Então, muitas vezes a gente está certo em colocar a mesa aqui, mas a gente está errado em como a gente lida com todo mundo que não quer a mesa aqui. Eu já vi grupos de sopa que se desfizeram, porque algumas pessoas cortavam a batata muito grande. Fica a dica. Fica a dica. Gente, isso infelizmente não é uma história de mentira. Mas aqui também tem lugar, mas aí a gente conversa. E se a pessoa não quiser? Cortar menor. Faz alguma diferença o tamanho da batata? Para quem recebe? Não faz, né? Então, aliás, meio crua não faz diferença. Mas a gente ouve assim. Mas eu faço assim. Tá bom. Pode continuar fazendo. Isso, gente, se chama personalismo. Que é quando eu quero só do meu jeito. Quando só o meu jeito está certo. Personalismo. Personalismo.
vez em quando. É quando é só do meu jeito. E se a gente for parar para pensar, olha gente, a gente já foi em muitas casas espíritas nessa vida. E a gente já viu formas de fazer de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é tipo. Olha, que eu me lembre, uma única vez eu vi um erro, que foi quando, no atendimento fraterno, o atendente aconselhou o atendido a parar de tomar o remédio que o médico recomendou. Esse eu considero um erro grave. O resto, irresponsabilidade. O resto são só cortar batata grande ou pequena. Só. São coisas desse tipo. Desavença porque eu queria a mesa 10 centímetros para frente. Geralmente, as questões que a gente vê são desse tipo. Ah, não, na reunião mediúnica não pode atender descalço. Porque tem médios que tiram o sapato para fazer a medicina. Não pode, quase expulsa a pessoa. Eles pediram minha saída. Não, para de sentar. Faz diferença. A ponto da gente romper, da gente desprezar, da gente oprimir, só porque eu quero do meu jeito. Ah, mas é mais, não precisa disso. A gente, como o dia o Marcelo falou assim, sabe, muletas? Quem usa muleta é porque se não usar cai, né? Então a muleta é boa. É útil. E às vezes a gente tem muletas mentais, emocionais. Manias. Oi? Manias, né? Manias, bem lembrado, manias. Que, mas é melhor não ter. É melhor, num dia não terá. Mas enquanto tem, nós vamos fazer o quê? Bater a pessoa? Brigar com a pessoa, mandar ela embora, ofender, desprezar, se colocar numa posição melhor. Egoísmo? Nós estamos completamente contrário ao amor. Então, veja, tudo isso que eu estou falando é porque o único trabalho, o verdadeiro trabalho da casa espírita é aproveitar essa oportunidade de relacionamento para o objetivo maior, que é o autodescobrimento, o autodesenvolvimento. Se a gente estiver atento a essa questão, a gente consegue mudar muita coisa. Porque muitas vezes a gente se perde porque a gente não esquece do norte, esquece qual é o rumo. O rumo é esse. Então, e veja, o Cláudio usou uma palavra muito interessante. Se eu estou aborrecido, se eu estou aborrecido com alguém, eu estou diante de uma oportunidade de me autodesenvolver. Não é a pessoa que me aborrece que está com a oportunidade, sou eu. O aborrecimento está dentro de você. Exato. Então tá, eu estou aborrecido, a pessoa está ótima. Eu tenho um problema. E o problema não é a pessoa, gente. Enquanto a gente achar que a gente vai ser feliz quando a outra pessoa mudar, que as coisas vão ficar bem, que a união do grupo vai acontecer quando o outro mudar, nós vamos errar. Nós não vamos conseguir. As coisas vão ficar bem quando eu mudar. Quando eu estiver certo sobre uma questão irrelevante, ou quando eu estiver errado. Devia prestar atenção na gente, né? Eu só estou mudando quando eu quero. A gente sempre quer apanhar, os pais falam, eu quero fazer tudo na hora dela. Eu só vou mudar quando eu falo, eu não quero fazer isso na hora para mim. Não é para deixar de não orientar, mas não ficar com raiva, porque a pessoa não está mudando. Nem tão pouco dizer assim, vou abandonar isso aí, porque vou colocar na mão de Deus. Deus que colocou outra pessoa na minha frente.
deixou, Já deixou no momento. já estava só. Gente, a maioria de nós, em qualquer idade, normalmente, não vou generalizar, nós temos problemas com a autoridade. Desde criança. Nós normalmente não gostamos de ser mandados, né? Isso é um problema nos relacionamentos conjugais. Porque um quer mandar no outro. Não é? Por quê? Porque, e aí Emmanuel, como sempre, né, acho que ele deixou mensagem para todos os assuntos possíveis sobre a lição da obediência e a lição do mandar. Né? Numa casa espírita, na casa da gente também tem quem manda. Às vezes a gente manda, às vezes a gente obedece. Enfim, são lições. Na casa espírita, existe uma hierarquia, não de importância de trabalho, mas uma hierarquia. Aquela diretoria, naquele momento, ela tem prerrogativas, ela tem a necessidade de tomar decisões. Ela vai errar? Claro. Claro. Por quê? Porque não é perfeito. Simples, sabe? Podia fazer diferente? Claro. Podia fazer igual? Também podia. E todo mundo que está fora da diretoria está na lição, na oportunidade de aprender a obedecer. Ah, mas tem que obedecer a tudo? Não. Claro que não. Como em nenhum lugar nós devemos obedecer a tudo. Porque algumas coisas não devem ser obedecidas. Principalmente aquelas coisas que vão contra nossos valores. Mas aí a gente precisa pensar se a gente está brigando por alguma coisa importante, alguma coisa que faz realmente diferença. Porque às vezes a gente briga por causa do tamanho da batata. E a diretoria, ela precisa, como eu disse para você, ela tomar algumas providências, senão as coisas não funcionam. Então, a mão delas é dever da diretoria que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, de repente a diretoria resolve trocar as luzes do teto. E possivelmente alguém não vai gostar. É óbvio. Né? E aí eu fico pensando, digamos que eu não goste das novas luzes. Digamos que eu acho muito caro, muito barato, muito feio, não importa o que eu acho. Não posso. A grande pergunta é, eu preciso falar? Eu preciso falar para alguém, para qualquer pessoa. Eu preciso. Digamos que eu fale, o que eu estou querendo ao falar? Já está comprado, já está instalado. Vai fazer diferença? Vai tirar de lá quando eu falar? Não, né? Tá, eu vou falar por quê? Pois. Se eu quero trocar a lâmpada. Se quero, eu estou sabendo. Nós estamos querendo trocar as cadeiras. Tá tudo bem. Não é isso. A frase, né? Você está falando aí. Enquanto eu não aprender a obedecer, não posso mandar. Sim. Sim. Porque é muito interessante que a gente primeiro aprenda a obedecer. E é uma lição difícil. E essa lição de obedecer, ela está profundamente relacionada com algo que o Cláudio disse, que é a primeira bem-aventurança. E que é dito em outros textos que a primeira das virtudes que a gente deveria aprender é a da humildade. Porque é ela que permite que a gente aprenda todas as outras. Ela é a humildade básica. Ela é alicerce de humildade, de virtude. Ela é a virtude básica. Então, é um ato de humildade quando eu odiei a lâmpada e eu não falo nada. Por quê? Porque eu não sou responsável pelas lâmpadas. Isso não é minha responsabilidade. A lâmpada já foi trocada. Não muda a minha vida a cor da lâmpada. Entende? Não melhora ou piora coisa nenhuma. É apenas o meu gosto. E quando eu não falo para ninguém, nem quando perguntam, hein, eu estou exercitando a minha humildade.
só um exemplo. Mas também tem o caso, né, na casa espírita, ela muda por necessidade e crescimento. Ela não muda por outra coisa. A casa espírita? A casa espírita. Tá. Se ela tem a necessidade, ela vai ter que mudar, independente de quem vai opinar ou não. No caso de uma lâmpada, pode ser uma coisa tão pequena, mas no passar de um ano, a economia que você vai ter e a preservação do meio ambiente influencia. Se todo mundo pensasse a mesma forma, todos mudariam. Sim. Porque esse tipo de lâmpada, ele já é obsoleto. Sim. Já hoje as de LED, além de ser mais econômica, mais útil, né? Ela Sim. dá uma claridade Mas maior. só um exemplo. Não, sim, só colocando esse ponto, Vou dar um né? exemplo. Existe uma casa espírita que antes da palestra aparece um cartaz falando assim, não bata palma, ao final da palestra. Posso? Eu tenho uma opinião sobre o assunto. Todo mundo tem opinião sobre o assunto. Aliás, todo mundo adora ter opiniões sobre tudo. Esses dias perguntaram por que nós batemos. Aí o Raimundo respondeu, é uma gratidão, é um agradecimento, é uma maneira de agradecer o que essa pessoa. Sim, a pessoa foi, se preparou, estudou. É? Põe a mão no coração e mais no coração. Não sabia. Veja, a ideia não é a gente discutir o assunto, mas é como a gente vai lidar com as questões. Lidar com as questões. Por exemplo, digamos que a casa, olha, a partir do mês que vem, do ano que vem, as palestras começam às 6 horas da tarde. Por quê? Não sei. A diretoria decidiu, deve ter motivos para isso. Essa casa deve ter motivos, algum motivo para sugerir que não se bata palma. Eu posso omitir minha opinião sem saber o motivo? Não posso, né? Então não diga a sua opinião. Porque senão, gente, nós não estaremos sendo caridosos nessa situação. Porque a nossa opinião, se for, eu não gostei, é uma crítica. Inútil, inclusive. Calando já está provocado. Entende? Nós estamos falando, quando a gente fala aqui o verdadeiro trabalho do relacionamento, dessas pequenas questões. Porque essas pequenas questões, elas são que nem cupins. Vocês acham que as árvores, sabe aquela árvore gigante assim, ela dá bola para os cupins, gente? Não dá nem bola, cupim desse tamanho assim, não dá nem para ver. A árvore tem 10 metros de altura, mas são os cupins que a derrubam. Ela está pronta para os ventos fortes, para as tempestades. Ela está pronta. Se um carro bater nela, ela nem tchum, continua lá. Mas os cupins, que ela não dá bola, a derrubam. São as pequenas coisas que nos desunem, não são as grandes. Essas pequenas coisas que vão minando os nossos relacionamentos. É aquela palavra ácida. É aquele comentário de viés. Não aquele direto, uma das piores, aquela ironia. Pouquíssimas pessoas conseguem se defender da ironia. Porque a ironia, assim, a pessoa não disse claramente. Então, muitas vezes, o outro nem consegue responder, nem se defender. E nós fazemos tudo isso. Uma pergunta que a gente levanta, assim, mas de onde será que conseguiu o dinheiro, né? É uma pergunta Maliciosa. importante. Não, a pessoa fala e vai embora. Mas eu não afirmei nada. O que será que anda fazendo? Aí tem, não sei. Né? Qual será a intenção? Aqui não teve troca de lâmpada, mas há pouco tempo teve um biombo. Tinha um biombo. Tinha mesmo, eu não lembro agora. Aí eles
Mas, gente, são só as referências de nada. Então, aí eu fico pensando, a nossa vida, até para a gente continuar, a nossa vida, nós vivemos dentro de um mundo com muitas distrações. Celular, um milhão de coisas. São distrações que nos distraem daquilo que é muito importante, que é a nossa evolução, que é a construção do nosso autodesenvolvimento. O objetivo da vida, vida ali é Deus, praticamente. E aí você me conta que pessoas se distraíram com o assunto de ontem. Né? Gastaram energia, gastaram mente, gastaram coração, talvez se desuniram um pouco, prejudicaram os relacionamentos, mas o pior. A Zé do fígado, passa nem dorme à noite, às vezes não sei o que aconteceu, nem quero saber. Né? Então, assim, nós vamos pensar, por incrível que pareça, existem certas coisas que não são da nossa conta. E quando a gente se mete naquilo que não é a nossa responsabilidade, a gente deixa de cuidar do que é nossa responsabilidade. E aí a gente perde tempo, perde vida, porque a vida está passando. Por isso, o tempo é precioso. o tempo é a riqueza. A riqueza. A riqueza. O verdadeiro trabalho é isso. Aqui é um treinamento facilitado para as grandes conquistas no próprio lar, lá em casa. Que é lá que nós temos as grandes dificuldades. Aqui está. Aqui é o estágio, viu? Remunerado. Tolerância zero. Tolerância no lar, zero. Lá a tolerância zero. Aqui, né? Lá é muito difícil, porque lá nós temos outros sentimentos, né? Nós temos uma história, lá tem outras questões. Aqui a gente treina para fazer lá. Aqui é uma bênção por isso. Exercitar a melhoria do quê? Fundamentalmente, nós estamos sempre falando dos sentimentos. Se a gente se desse conta do que sentimos na hora que estamos sentindo, a nossa vida seria outra. Se a gente tivesse essa lucidez, nossa, eu fico com raiva agora. Vou parar de falar imediatamente. Olha que bom seria. Porque depois que eu estou com raiva, tudo que eu vou falar, eu vou me arrepender. Se nós percebermos o sentimento nos traz tanta coisa, de dois lados, ruim ou bom. O sentimento é aquilo que está dentro de nós, aquilo que eu tenho. E alguém está me dando aquilo que eu tenho, que eu crio, é o sentimento. Precisamos ter esse cuidado, exercitar o melhor possível no nosso sentimento. Todo dia um pouquinho, só pensar uma coisa mais positiva. Estou sabendo lá como está o nosso país, a situação que está. Vamos ver o lado bom. Já mudou o seu sentimento. Não continua cada vez mais nós sofremos a nossa humanidade, porque nós mesmos estamos criando aquilo que estamos produzindo. Então precisamos criar as coisas diferentes. Primeiro, acreditar que existe alguém gerenciando tudo isso. Que é Deus. Né? Confiamos nele primeiro, né? Nada está fora da mão dele. Então é só nós gerenciar o nosso sentimento. Está acontecendo isso, está no nosso país, está para aquela guerra. Por que Deus está permitindo isso? Existe uma coisa boa atrás disso. Vamos pensar coisa positiva. Vai melhorar nós. Vamos ter um corpo mais sadio. Ele vai morrer, vai, normal. Mas ficar muito mais sadio. O nosso sentimento. Oi. Por iniciativa da avó também, questão de uns 3 meses, começando um domingo de manhã às 9 horas aqui, fazer um estudo do
Evangelho, né? Muito legal. E a Rosa falou uma frase sobre isso daí, que também é muito importante. Que sentimento eu ponho no meu conhecimento? Sentimento. Porque o conhecimento, muitas vezes, ele é uma expressão, ele é uma expressão da verdade. E a verdade, ela é algo, uma coisa muito poderosa. Dizem que a verdade, você não deve, que a verdade é como um diamante, tão valiosa que é. Mas se você pega um diamante e joga na cara da pessoa, você corta a pessoa. É a mesma verdade. Por isso que a verdade deve estar embrulhada em veludo. E o Chico, né? Ele fala assim: você quer ser feliz? Então, para cada gota de verdade, use 1 litro de amor. Olha o poder da verdade, basta uma gota. Mas ela nunca pode estar sozinha. É preciso 1 litro de amor. Olha a importância do amor. Então, quando nós estamos defendendo uma posição, defendendo uma ideia, defendendo uma verdade, seja nossa, pelo menos, tem 1 litro de amor em cada gota? Senão, possivelmente, nós estaremos errados. Estamos, na verdade, querendo impor, estamos querendo mostrar que somos maiores porque temos a verdade, sendo que a verdade, evidentemente, não é nossa. Então, isso a gente chega à conclusão que às vezes a pessoa com a verdade está errada, porque não tem amor. Estudando as falas de Santo Agostinho, ele tem uma parte que ele fala bem isso. Ele fala assim: o amor nunca pode impedir de dizer a verdade, mas a verdade tem sempre que ser dita com amor. Exato. Eu acho que foi bem claro nessa. Existe uma outra. Não está dizendo sobre o sentimento? Quando Deus nos criou, sentimento está dizendo. Ele fala aqui que eu sei do meu conhecimento. E quantos anos nós temos? Quanto conhecimento nós temos? Então, o que nós temos dentro de nós? Nós estamos aprendendo a fazer o quê? A educá-lo. Esforçar para se educar o nosso sentimento. E nós continuamos sempre sofrendo. Nós não queremos sofrer. Se nós aqui criamos aquilo que pensamos, colocamos dentro do nosso sentimento, colocamos o sentimento que criamos dentro do que nós estamos pensando, então nós sabemos o que queremos. Precisamos corrigir. Esse é esforço. Ninguém vai mudar o que é para. Mas esse sentimento que nós sempre falamos é carregado de amor, porque nós somos criados com amor. Quem de nós não foi criado com amor? Tudo que o Pai cria é amor. Nós somos criados com amor. Então vem desse sentimento que nós colocamos. Porque tudo que nós criamos, vamos fazer, colocamos uma pecinha nossa, que é o nosso sentimento. Na raiva, no ódio, vem da onde? Ele nos copiando. Então, por isso que sempre recomendo, todo lugar recomenda a nossa doutrina, para a gente poder ir, assim, regulando os nossos sentimentos. E eles se tornam o que você amanhã é o que eu estou colocando dentro do meu sentimento. Faz parte do eu, diretamente do eu. Oi. Frases. De uma frase assim: a mentira que consola é melhor do que a verdade que fere. E ainda ele completa: entenda quem puder, não entenda quem quiser, entenda quem puder. A mentira que consola é melhor do que a verdade que magoa ou que fere.
Existe um texto de Humberto de Campos, que o Humberto adora contar histórias, né? Eu vou contar rapidamente, diante da sua frase. Uma família, um pai, uma mulher, né? Uma mãe, 4 filhos, o pai faleceu. Era dono de uma fazenda, cheia de dívidas. Enterraram, foram para casa, cheio de dívidas. Filhos, adolescentes, adultos. A mãe reuniu todos numa mesa, com uma caixinha, e disse assim: seu pai deixou recursos para a gente, para vocês que estão nesse baú. Mas nós não vamos usar. Nós somos jovens, vocês são jovens, eu dou conta, nós vamos trabalhar e vamos pagar as dívidas. Porque eles estavam profundamente preocupados e desanimados com a morte do pai, mas também por conta das dívidas que eram imensas. E aí eles se animaram, porque eles viram que o pai deixou recursos ali no baú. Mãos à obra, 5 anos depois, tudo pago. Muito trabalho, acordando cedo. Aí a mãe chamou todo mundo, trouxe o baú de volta e abriu o baú. E tinha uma carta, apenas, dizendo que amava a todos. Humberto discute que a mãe mentiu. Não mentiu? E ele disse exatamente: se a verdade não ajudar, não consolar, não fortalecer, se a verdade enfraquecer, ela está no lugar errado. É claro que a mãe, aquilo que ele estava ali era um tesouro, mas não era um tesouro de dinheiro. Mas ela falou de uma forma que eles entenderam o que ela queria. Certo? Eles entenderam que era dinheiro, entenderam o que quiseram. Mas isso os animou. Porque eles eram capazes. Tanto que conseguiram. Então, a verdade, gente, é a verdade divina. Não é nossa. Ela é um recurso, vamos pensar assim, um poder bastante perigoso. Bastante perigoso. Que a gente deve se aproximar agora com muito cuidado. Porque muitas vezes nós vamos nos perder por causa dela. E é por isso, só para finalizar, que eu comecei antes, que deve tomar cuidado quem manda. Quem está na posição de decidir. Na casa espírita ou em casa ou em qualquer lugar. Porque imensa é a responsabilidade de quem manda. A responsabilidade de quem obedece é um aprendizado importante sobre a humildade. E a responsabilidade de quem manda é o aprendizado sobre o orgulho. Para desconstruir esse orgulho. Portanto, é também sobre a humildade. Porque a melhor forma de mandar é com humildade. O que não quer dizer que não haja firmeza. O que não quer dizer que não haja energia. É a mesma coisa. Que não haja energia. Não, nós vamos fazer dessa forma. É minha responsabilidade. Mas há uma forma de fazer isso. E se essa forma humilhar, ela está errada, mesmo que a decisão seja certa. Qual foi a frase final da história? Tá bem? Porque ela abriu a taxa. Está escrito o quê? Eu amo a todos. Bom, por isso que uma gota de verdade num livro de amor. Sobre esse ponto de mandar, só para finalizar, eu não vou falar, eu peço para que a gente, quem manda, em qualquer lugar, todo mundo manda alguma coisa, não é? E alguém, né, em alguma situação, ler aquela parte do Nosso Lar, do André Luiz, em como o governador lidou, o governador que mandava, com a situação da alimentação no nosso lar. Onde ele fez, durante 30 anos, esforços de unir os pensamentos e só tomou uma decisão firme e enérgica quando ele viu que a perda seria coletiva. 30 anos conversando, esclarecendo, possivelmente se reunindo com todos que pensavam diferente para ouvir. Mas ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. De fato, porque
Porque podia ser que alguém falasse alguma coisa melhor, ou que acrescentasse o que eu estava pensando. Nós não podemos nos colocar numa posição de quem sabe. Porque quem sabe, quem acha que sabe, jamais vai aprender. Porque está fechado ao desenvolvimento. Ok? E aí entra o se conhecer. O verdadeiro trabalho da casa espírita é o relacionamento, é o treinamento facilitado, é exercitar os nossos sentimentos para o autoconhecimento. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso forte. E agora nós vamos falar do único problema que a casa espírita tem. Tudo bem grandão, se conhecer. Voltamos aonde? Para dentro. Para dentro. Questão 919. Eu só sei essas duas, gente. 909 e 919. O único problema da casa espírita. Só tem um problema. Não, bom. Vocês pensam, a diretoria tem 20 problemas? Não, tem. Só tem um. Se resolver esse, todos os outros são resolvidos. Na hora. O relacionamento desequilibrado. Vocês, não sei se vocês se lembram, nessa casa aqui, a gente foi fazer um seminário e tinha casas convidadas. Eu não vou lembrar, nem qual seminário era. E alguém levantou a mão, não era perto daqui, e contou que eles tinham um problema na reunião mediúnica. Tinha alguém que dormia. Vocês lembram disso? Não lembram? Lembra? Tinha alguém que dormia, né? Então alguém falou assim, então, o que a gente faz com a pessoa que dorme e ronca? Eles até contaram, e a gente achou uma graça, que eles escalam uma pessoa para ficar do lado dela, para não ficar acordada. Tipo, escalam. Entendeu? Ai, eu tenho cada coisa que acontece nessa vida. Não é aqui, né? Não é aqui, não. Senão eu não falaria. Não gostei tanto aqui. Não, mas tem como lugar. Né? E aí nós falamos, não sei o quê, nós falamos sobre por que não conversa com a pessoa? Por que não conversa com a pessoa? Porque quem ficava? O grupo inteiro. Pode, a pessoa pode. Aquelas panelinhas, aquelas conversinhas, meses. Pensamento negativo. Pensamento negativo, absurdo, a pessoa dorme, não sei o quê, não sei o quê. Bem, teve um intervalo, como comi as coisinhas lá deliciosas, veio uma pessoa falar no céu, você sabe que sou eu? A pessoa estava presente. Era o presidente da casa. E a pessoa falou assim, eu achei que eu estava desdobrado. Será que sou eu? Aí o céu já descascou uma mão ali, né? E depois contaram tudo isso pra gente. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estavam aqui. Faz muitos anos. O que aconteceu ali? Não tinha relacionamento. Um problema ficou deste tamanho, anos, por que não conversar? Por que o grupo conversou e falou assim, como nós vamos ajudar a pessoa? Ah, Eliana, você que conversa, conhece mais ele, você que tem mais amizade, você vai falar com ele. Tá bom? Aí se ele ficar bravo, o problema é dele. Para ele tem uma certinha. Para ele estava ótimo. Ele estava desdobrado, estava trabalhando na cabeça dele. Né? Nós sabemos quem faz desdobramento não bom. Então, espere, não conversa isso em público, porque a gente não dá conta, né? Quem vai ouvir não dá conta. A Eliana, por exemplo, a mais amiga da pessoa, fora da casa espírita ou dentro, não importa, chama a pessoa, fala, fulano, Edgar, olha, você está dormindo roncando.
acolhe a pessoa, conversa com a pessoa. Se a pessoa ficar com raiva, aí ela aguenta, compreende, perdoa, oferece ajuda. O que a gente pode fazer? Eu conheço uma pessoa no meu grupo de diurno que eu participo. Tinha uma pessoa, gente, acordava às 3h30 da manhã para trabalhar. Às 20 horas, ela estava ótima para fazer a reunião mediúnica, acredita? 3h30 da manhã. Um serviço não muito pesado, mas relativamente pesado. Motorista de ônibus, circular de Bauru. Então, trabalhava sentado, mas ó, às vezes a pessoa não cava. Tanto que ela resolveu não ir mais, porque ela não estava dando conta. Depois que ela saiu, ela não ficou metendo no emprego e voltou. Pronto. Não precisamos conversar com ela. Mas, não deveríamos. Mas não culpando a pessoa. Nunca. Põe-se no lugar dos outros que estão vendo o que está acontecendo. Ele vai assim, mas a pessoa não entender a situação. Se falar que ele está errado, ele vai piorar. Jesus nos deu a fórmula. Faça para o outro o que você gostaria que fizessem com você. Então, respeito, acolhimento, sem humilhação, jamais. Preservando a pessoa, compreendendo a pessoa. Alguém aqui não gostaria de ser compreendido? Todo mundo. Então é assim que a gente tem que agir com o outro, com compreensão. Compreender não é concordar, gente. Compreender é entender que a pessoa enxerga as coisas da forma que ela consegue enxergar, que ela aprendeu a enxergar, que a história dela fez com que ela enxergasse. Compreender que as pessoas, 100% das pessoas, têm dificuldades com uma série de coisas, têm fragilidades. Como nós. Quando a gente parte dessas questões, desses pressupostos, a gente consegue começar a relacionar de uma outra forma. Ah, mas se a pessoa ficar brava comigo, compreenda. Porque nós sempre sabemos que estamos errados. Pode disfarçar, mas a gente sabe. Eu só não gosto que o outro fale para mim. Essa é a situação. Aí eu fico revoltado. Então, se você nós achamos, então quando for chamar a atenção de alguém, sempre vai preparado que o outro vai reagir. Continua tendo a paciência. Se eu estivesse no lugar dele e falasse alguma coisa, eu ia reagir. Então eu sei que isso acontece. Então, se eu for chamar a atenção de alguém, sempre sabendo que lá para cá vai ter uma reação. Se você ficar tranquilo, continuar explicando, amanhã a consciência dele vai lembrar que isso é real. Se você chegar e ficar também nervoso, vai ficar bravo. Vai ficar. Uma coisa não pode estar mexendo com o meu orgulho. Na verdade, é um momento de mexer com isso, né? Diretamente, mas que a gente perto, pior ainda. A pessoa reage. Você tem que entender que isso vai acontecer. Você tem que estar preparado para poder também receber isso. Eu estou querendo ajudar, falar de amor, falar de dentro de você para ele, vai sentir que você falou aquilo de dentro de você. Não para te chamar atenção, porque aí não. Tentar explicar, tentar conversar. É assim que eu gostaria que fizesse comigo. Tudo bem, gente? Esse é o único problema da casa. E aí, Emmanuel vem nos dar uma dica. E ele conta nessa mensagem que o ódio começa onde termina a simpatia. Olha que perigo. A pequena antipatia que você tem por alguém é o começo do ódio. Onde há o risco de virar ódio. Você que falou que a raiva é algo grave, imagine o ódio. É a semente. E semente, às vezes, é essa semente que nem mata, viu? Que cresce bem rápido. Não precisa de nada. Não é só
Ameaçou chuva, já está crescendo. Então, a pergunta que fica é: eu tenho antipatia por quê? A, B, C e D. O que eu vou fazer sobre isso? Porque essa antipatia, esse ódio, essa semente de ódio, está dentro da minha terra íntima. E sou eu que vou vivê-lo e sofrê-lo. Vai amargar a minha vida. No mínimo por egoísmo. Eu devo cuidar de mim. Mas se o ódio começa com a simpatia, com a antipatia, o amor começa com a simpatia. Eu tenho uma amiga que ela adorava as pessoas chatas. É verdade. Falou assim, tá pessoa chata? Vou lá conhecer ela. Falou, por que você faz isso? Porque ela deve ter alguma coisa boa que ninguém está vendo. Ela deve ter alguma coisa, ela está sozinha. Porque ela senta, ela chega e todo mundo levanta. Eu vou ficar. Isso deve fazer, quando eu vi há uns 30 anos. Está aqui eu lembrando de novo. Olha a força do exemplo. E ela não falava, ela fazia, porque eu já via. E ela falava, tem alguma coisa boa? Ninguém vê, mas ela tem. Porque ela é filha de Deus. Então, olha o sentimento de simpatia. Olha a mudança que começa com a gente. Vamos conversar com a pessoa que ninguém quer conversar? Então, sinceramente interessado em descobrir, além daquela camada de chatice, tem tesouro. Porque tem tesouro. Amar os amigos, qualquer um faz. Olha o que significa a palavra relacionar. Trazer de volta. Vamos trazer de volta os que estão distantes da gente e começar a trazer? Está dentro da palavra e a gente não sabe. As palavras guardam tesouros. Ato de trazer de volta. Isso é se relacionar. E é possível que a gente tenha que trazer de volta muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos ao longo do tempo. Porque é um vai e vem, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente vamos trazer de volta. Vamos lá de novo, através da nossa compreensão, através do entendimento de como é o ser humano, de como somos. Por isso é importante a gente se conhecer, porque se eu me conheço, eu vou conhecer os outros automaticamente. E se eu me sinto ferido, eu preciso me curar para trazer de volta. E a disciplina, que o Anselmo falou hoje já. Disciplina está relacionada àquele que aprende. Aquele que aprende. Então, a disciplina é um método para aprender. Ela é uma ordem, uma ordenação, é fazer primeiro esse, depois esse, na hora certa. Disciplina. Para que ela serve? Para facilitar o aprendizado. Então, ela não pode ser uma escravidão, viu gente? Às vezes eu acho que o irmão se arrependeu de falar para o Chico 3 vezes disciplina. Porque nós, não pelo Chico, porque nós espíritas transformamos isso numa prisão. E a disciplina é uma forma para que eu aprenda, não uma prisão. É um método, uma ferramenta. Lembra? O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Não sejamos escravos. Por que eu vou humilhar alguém porque a pessoa chegou na reunião mediúnica 8h05? Me explica, por que nós vamos fazer isso? Por que a gente fica bravo quando alguém
alguém chegou de 5 e pensa assim, essa pessoa é muito folgada. Disciplina zero. Não sabe se organizar. A gente não pensa, gente? Aqui não, mas em Bauru pensa. O pessoal em Bauru pensa. Não. Então, assim, e às vezes, eu conheço um caso da pessoa quase sempre chegar um pouquinho atrasada. Até que nós vamos descobrir que era o horário do ônibus. Para ela chegar antes, chegar no horário, ela tinha que ficar 1 hora esperando. E aí eu pergunto: 2 alternativas. Alguém passa na casa dela e traz? Segunda alternativa: muda o horário da reunião. Ou nós somos escravos do horário da reunião? Isso é compreensão. Isso é caridade. Oi. Aí também não cabe a cultura. Cultura. Uma vez que eu sou espírita há 50 anos, todo dia naquele mesmo horário, naquele. A cultura abrir a mente do Sim. novo, Sim. enxergar com outros olhos. Sim. Questionar O eu. positivamente o que é feito. Porque senão vira escravidão. Oi. Pode ser também que, às vezes, as pessoas, né, a maioria, não alteraria o horário por conveniência. Eu não posso ficar após tal horário. Se 4 falam isso e uma não, o horário continua e ela continua prejudicada. Não existe um consenso entre todos, né? Mas meia hora ou 1 hora a mais, num dia da semana, não faz diferença nenhuma. Eu falo com a pessoa, então você fica encarregado de buscar ela no horário. Por exemplo, mas veja, eu não estou falando de aumentar a hora, às vezes é 10 minutos depois. Sim. Por que tem que ser 8 horas? Não pode ser 8 e 10? Os espíritos não aparecem se for de 7. Exatamente. E outra coisa, às vezes é melhor eu prefiro começar às 8 horas e não 8 e meia, né? Mas será que eu não posso fazer isso por alguém? Caridade. Ou a caridade é só no sábado e domingo? Tá certo? Mas eu vou me prejudicar. Não. Você vai fazer um sacrifício, talvez. Não sei. Você está disposto? Porque a alternativa é a pessoa não vir mais. Isso é relacionamento. É sentar e conversar. Né? Porque eu conheço reuniões mediúnicas, só para não entender, que a pessoa falta, e se ela desencarnar, você só vai saber se ela vai comunicar com a reunião. Porque a pessoa falta 1, 2, ninguém liga para ela, ninguém pergunta. E aí a gente preocupado em entender os desencarnados. O próximo que não é o mais próximo. Porque o próximo mais próximo está sentado no celular. Oi. A nossa reunião mediúnica da sexta-feira tem um grupo no WhatsApp. Para informar, para Todo mundo se comunica. Quem não vem já avisa. Perfeito. Então, existem recursos. Oi. Mas tem grupo no WhatsApp que você não pode responder. Não pode? Você respondeu para si? É Só o só... administrador que Sim. Sim. Então, veja. Acordos. A gente tem que fazer acordos. Aí vai bom senso. Não, vamos fazer acordos. Ó, esse grupo aqui é para a gente Avisos da casa. ter avisos sobre tal. Por quê? E ele vai ficar aberto, mas ninguém pode ficar colocando figurinha, filmes, frase, mensagem. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque aí você perde o que é importante. Então, é combinar. Se não obedecer, se não der certo, fecha. E aí a gente pode criar um outro grupo para conversa. Porque veja, gente, a casa espírita, ela pode criar um grupo. Eu também posso criar um grupo. Não posso? E colocar todo mundo?
Então, é porque muitas vezes as coisas boas não funcionam porque a gente não sabe usar. Então, estabelece, faz um acordo, gente, vamos criar para fazer isso com esse objetivo. Não pode ter bom dia, boa tarde, boa noite. Combinado? Ah, mas eu quero mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos criar um grupo só para isso. E aí não tem instruções de acontecimentos da casa. Pronto. O único problema da casa espírita é esse. Não são os grupos do WhatsApp. Tá bom. Não é o tamanho da lavada. Não é. Por que a dificuldade? Por que nós temos dificuldade nessa vida? Por quê? Olha só as respostas que a gente encontrou. Porque a gente não se sente amado. Sempre é falta de amor nessa época. Por quê? Porque a gente não se ama a si mesmo. Esse é o problema. Nossa, eu acho que é o maior sobre o problema da humanidade para mim aqui, ó. Não nos amamos a nós mesmos. E aí eu dificulto ou arruíno os relacionamentos com as pessoas, exigindo. Lembra que eu falei que o problema de relacionamento é a lista de deveres do outro ou a lista dos meus direitos? Não amamos o outro. Não me ama. Você só pode dar o que tem, né? Eu só sofro. Se eu não me amo, eu só sofro. Sim. Eu não preciso que o outro. Percebendo. Não é ser egoísta. Eu sou o único no mundo. Tem alguém igual a mim? E eu não me amo, não gosto de mim. Não existe outra pessoa igual a mim. Igual a ninguém. São todos individuais. É um único. Eu preciso me amar. Do jeito que eu sou. Para ir melhorando a minha conduta moral, minhas condições. Mas como eu sou fisicamente, eu tenho que me amar. Se eu não tenho isso, como que eu vou passar para o outro? Fica cobrando do outro. O outro pode mentir para mim, eu te amo, tá? Tudo bem. Então você fica contente? Nós precisamos nos amar. E aí eu não amo o outro. Porque, como disse o Pedro, eu não sei, eu não tenho vontade. Eu tenho, mas eu não sei onde está. Eu tenho um amor dentro de mim, não sei onde está. Também não procurei. Porque procurando fora, não vai encontrar. Mesmo que você te ame, te amam, certamente, não é suficiente, não preenche o buraco. Então, eu preciso me sentir amado por Deus mínimo, me amar, e aí eu consigo amar o outro. Por isso que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí meus discípulos serão conhecidos por mim, se amar. Ser amado. Aí está a questão, gente. Por isso que o amor é a questão fundamental no como. Por isso que não significa nada a quantidade de trabalho que eu fiz na casa espírita. Ou fora. Porque os meus discípulos serão conhecidos por se amarem. Enquanto eu fazia o meu trabalho em qualquer lugar e na casa espírita, eu estava amando as pessoas que estavam comigo, amando no limite do meu entendimento, não amando que nem Jesus, que a gente não sabe, amando, sendo simpático, né? Sim, então você é um discípulo. Jesus nos deixou a regra para classificar, avaliar o nosso caminho. Se a gente muito se amar. Nada é mais importante que isso. Nada. Tudo bem? Sugestões para a gente melhorar. Olharmos para dentro. De novo. Sempre. A nossa própria evolução é a nossa missão.
e um motivo para estarmos encarnados. Nós estamos aqui para isso, para a gente não quer ajudar ninguém, não. Ajudar é meio para que eu complemente, faça a minha evolução. A gente não pode chegar e falar, ai, olha, eu ajudei muito meus filhos, o que mais? Eu vou perguntar. Ajudei também, não sei o que mais? Me ajudei. Bom. Aí é importante. Aí ficou bom. Você se ajudou também? Então tá bom. Agora, porque essa é a nossa missão. Dirigentes, trabalhadores e voluntários procurarem uma serviço de atendimento fraterno para se tratarem sobre a autoestima, a automelhoria e a autotransformação. Principalmente a autoestima, que já raramente nós temos. Mas a diretoria precisa ter atendimento fraterno. Precisa ser atendido. Vai. Juro. Gente, eu nunca me esqueço o dia que o Richard Simonetti, lá no SEAC, entrou na fila do passe para receber o passe. É ele? O pessoal fez até um zum na hora. O mundo para a diretora é o que mais precisa de ajuda. Jesus foi batizado. Então. Estudos, a gente recomenda estudos específicos sobre a dificuldade de relacionamento à luz da doutrina. A doutrina tem material amplo para a gente conversar e estudar os nossos problemas de relacionamento. Não é o problema do outro, gente. São os meus problemas. Um grupo de estudo para estudar os meus problemas, os nossos, de cada um está ali. Não é como falar do outro, cada um fala de si, das próprias dificuldades. Formação de grupo de estudo sobre relacionamento. Insistimos. Senão, nós vamos continuar do mesmo jeito. Estamos acabando. É o último slide. E nós vamos trazer uma figura, quase ninguém, é difícil a gente lembrar, não é difícil. A gente lembra do desenho de Diniz mais pelas curas, né? Mas ele disse coisas muito importantes, viu, gente? Muito. E ele nos deu a dica. Não foi só ele, né? Ele ressaltou a dica para resolver 100% dos problemas de relacionamento. Olha que coisa linda. Não busquei de orientações e diretrizes, porque nós já temos dentro do amor o perdão. Não falamos do perdão. Era a cereja do bolo. Ele disse isso em 2007 no Congresso Espírita Internacional, Pedro de Paulo. Olha o que ele está falando. Não precisa procurar novas orientações, novos conselhos, novas diretrizes. Dentro do amor, nós já temos o perdão. O perdão que nos liberta, que nos alivia, que nos cura, porque o perdão vale para quem dá e não para quem recebe. O perdão é cura para quem dá perdão. Nós não conseguiremos nos relacionar com as pessoas sem o perdão. Não conseguiremos. Porque o perdão pressupõe que a gente permita que a pessoa seja como ela é, como ela consegue ser. Que a gente respeite de verdade, sem necessariamente concordar. Que a gente olhe para a pessoa como a gente é. Alguém com dificuldades, como temos, alguém com fragilidades, como temos, e que está em busca de fazer o melhor, como nós, igualzinho a nós. O perdão enxerga isso e nos liberta de todos os sentimentos de mágoa, de brindes, que nos machucam e que nos separam.
Não há relacionamento sem pergunta. E nós vamos ganhar a vida se caminharmos nessa direção. Ou seja, nada de novo. Nada de novo. Terminamos, gente. A cereja do bolo. Foi bem. O Anselmo, quer falar alguma coisa? Eu agradeço a todos, né? Nós estamos juntos, novamente, conversando sobre o relacionamento, aprendendo, trocando ideias. Mas eu acredito que nós aprendemos dentro da casa espírita, não é só uma hora que nós vamos ter por dia, por semana, uma hora, é todo momento na nossa vida. No mercado, na rua, no serviço, exercitar isso. Nós não vamos mudar do dia para a noite. Mas começar a dar o primeiro passo pensando nisso. Principalmente no lugar onde Deus, com sua infinita bondade, nos coloca um remédio amargo, que se chama família. Tão bonito na casa espírita, na vida, relacionamento, dentro da praça, a gente beija, é tudo aquilo sorrindo, né? Gostoso. Às vezes chora com uma comunicação com o espírito, fica feliz dando soco para as pessoas que estão necessitando. Isso mostra que nós temos algo dentro de bom, porque fomos criados com amor. Mas aonde nós temos uma grande responsabilidade, onde é o nosso santuário, que se chama família, o nosso lar. Como estamos relacionando? Como estamos agindo com o outro? Sabemos que ali é a nossa responsabilidade. Que as pessoas que estão em volta de nós, pai, irmã, avó, tia, cunhado que aparece, sogra, faz parte do meu relacionamento. Como estamos fazendo? Vamos reagir? Porque Jesus disse, não é? Porque nós fizéssemos oferenda ao Pai, primeiro reconciliasse com o seu inimigo. Nós não conseguimos fazer isso, muito pequeno. O que ele faz pela sua misericórdia? Monta a família. Porque às vezes nossas famílias são difíceis, complicadas. Por que será? Foi a bênção que o Pai dá para nós. Estamos juntos novamente, aceitando as nossas diferenças, dentro de casa. E aprendemos tantas formas, e hoje, eles são maravilhosos, começar a exercitar. É difícil? É difícil. Porque há milhares de anos nós vamos lutando sobre isso, aprendendo cada dia mais um pouquinho. E podemos treinar isso dentro de casa, com nossos familiares. Não vamos esquecer. Nós temos aonde exercitar isso. Onde nos aperta mais. Onde estão nossos professores e nós somos professores. Então, nosso lado. E onde nós temos mais dificuldade sempre é dentro de casa. O que será? Que nós possamos aprender. Então, eu estou dizendo isso para vocês. Eu também tenho uma família. O que a gente fala, a primeira coisa quem ouve primeiro sou eu. São os nossos ouvidos, né? Eu estou no mesmo barco de vocês. Mas eu estou procurando melhorar o possível e gostaria que vocês começassem a pensar assim. Olha um pouquinho mais para aquelas pessoas que estão em volta. Aquele filho chato, aquele marido que faz isso, faz aquilo, a esposa que está fazendo assim.
familiar, irmãos, estão com dificuldade. Vamos criar amor mesmo de dentro de nós para essas criaturas, que também gostamos de ser amados. Porque também não somos perfeitos. E Deus dá essa oportunidade. Escreve lá, família. Muito obrigado. E que a paz de Deus esteja com todos nós. Nós também queremos agradecer. Da parte deles, falas maravilhosas, muita aprendizagem. Gratidão por todos vocês. Vamos ter mais oportunidade? Sem dúvida, tem que nos convidar. Eu sabia. Nem precisa decidir hoje, mas só nos escrever e marcar, iremos com muita alegria. Mas às vezes eu gosto até de perguntar Claro. o tema, sabe? Eu ando de decidir Sim. assim. Olha, os seminários que a gente tem é atendimento fraterno, passe, relacionamento, reunião mediúnica, esclarecedor de reunião mediúnica, eram 6. Pinga fogo sobre mediunidade. Algum assunto? Eu gostaria de atendimento fraterno. Todos? Pode querer outra coisa também. Você- Pode poder fazer mais de um. Poder fazer mais que um. Sim, É. mas o próximo. Sim. A senhora levantou a mão, Paulo? Não, atendimento fraterno. Eu acho que é legal. A data fica para vocês. A gente sugere a data? Tem um sábado que não pode. É o último que é da Lili. Ótimo. Então, gente, vamos subir uma data. Uma data que não é o último do mês. Tá ótimo. A gente agradece muito poder voltar aqui e vê-los. Obrigado, gente. Muita luz para todos, muita paz. Vamos em frente.